Quanto tempo demora para uma pessoa que tem transtorno bipolar para descobrir que ele está diagnosticado? Eu acho que uma vez você falou isso para mim, é um tempo absurdo. É um tempo absurdo, né? E eu acho que agora a gente teve a oportunidade de entender o porquê desse tempo absurdo, né? Existem Uhum. grandes desafios em dar o diagnóstico. Um desses grandes desafios é aumentar a consciência da população e aumentar a Isso. consciência dos profissionais que isso existe, porque não Uhum. são poucas pessoas, né? 4,8% da população, nós estamos Muita falando só no gente. Brasil de 8 milhões de pessoas. Muita gente. Não são poucas Uhum. pessoas, né? Em média, demora para receber o diagnóstico bipolar tipo 1, que, se vocês forem lembrar, é aquele que faz mania e, consequentemente, seria o mais óbvio, o mais evidente, demora, em média, 10 anos entre as primeiras manifestações de sintomas a receber o diagnóstico adequado. Uma década Uau. para você de sintomas para você receber o diagnóstico adequado. O bipolar tipo 2, que agora a gente sabe que é a pessoa que faz uma fase de depressão mais uma fase de hipomania, que é aquela ativação mais sutil, que eu costumo chamar de foguinho, para explicar melhor, ele demora ainda mais tempo. Por quê? Porque a fase de ativação é mais sutil, então é mais difícil de dar o diagnóstico. Demora em torno de 13 a 18 anos para receber o É diagnóstico muita adequado. coisa, Renato. Muita É coisa. assustador. Assim, É. eu queria de novo que você repetisse, igual você falou aqui, que a gente fez isso numa live um tempo atrás. Eu fico imaginando o sofrimento da família, o sofrimento de marido e mulher, dos filhos, E que da às própria vezes pessoa que passa, quando né? você não diagnostica, e de novo, parece que o tipo 1 parece que é tão claro quando você dá o exemplo, e ainda assim você demora uma década para diagnosticar. Então, assim, o quanto que você poderia ter salvado de tempo, de dinheiro, de relacionamentos, porque nesse meio tempo eu acho que casamento vai embora, um monte de outra coisa vai embora junto, né? A relação com os filhos e tudo. Fico imaginando uma década, né? Por exemplo, minha filha vai fazer uma década de vida. Se você tem pais claramente bipolares ao lado dessa criança, durante uma década a criança está experimentando isso tudo, ou seja, não basta ter o problema hereditário, ele também está sendo exposto a um puta sofrimento por causa disso tudo. Então, assim, é muito complexo isso. E aí tem uma grande implicação nesse dado, né? Porque olha só, se dar o diagnóstico não fizesse diferença em relação ao tratamento de depressão, dar o diagnóstico seria apenas um preciosismo e não teria implicação prática. O que eu quero dizer? Se você trata depressão do mesmo jeito que você trata transtorno bipolar, dar o diagnóstico ia ser só Faz diferença. preciosismo, mas não é esse o caso. O que acontece é o tratamento de depressão não bipolar é totalmente diferente do tratamento do transtorno bipolar. Porque no transtorno bipolar, você está usando coisas como estabilizadores de humores, antipsicóticos atípicos, etc., que você não usa, ou na maior parte das vezes você não vai usar para depressão que não é bipolar. Só que pior do que isso ainda é que o tratamento de depressão unipolar, que é largamente baseado em antidepressivos, pelo menos tratamento farmacológico, né? Existem vários tratamentos que vão muito além de psicotrópico, muito além de medicamento. O tratamento para depressão unipolar pode piorar, e piorar muito, a pessoa que é bipolar. Quer dizer que se o bipolar não recebe o diagnóstico, além dele estar recebendo um tratamento não efetivo, ele pode estar recebendo um tratamento que é deletério, que é pior para ele, que está piorando a doença. Então, quando a gente está falando de diferença de diagnóstico, a gente não está falando só de dar diagnóstico para dar um nome Rótulo, né, Renato? para dar um rótulo, não é nada disso. É porque o diagnóstico de bipolaridade implica num tratamento completamente diferente do que seria para depressão unipolar, e pior e mais grave ainda, o tratamento errado para depressão, para alguém que é bipolar, vai implicar em piorar e muito o bipolar. Inclusive com resistência ao tratamento mais para frente dos estabilizadores de humor. O que isso quer dizer? Já tem vários estudos mostrando que, assim, quanto mais tempo um bipolar é tratado com antidepressivo isoladamente, mais resistência e menor, e isso eu não estou falando mais resistência psicológica, não, estou falando orgânica, menos ele responde ao futuro tratamento do transtorno bipolar, que seria estabilizador de humor. Então, ele está respondendo menos porque ele foi tratado incorretamente anteriormente. Então, existe uma implicação muito grande entre receber ou não o diagnóstico correto. Então,
são mundos diferentes de prognósticos, né? Lu, vamos usar uma manchete aqui do curso de PBE também, que assim, eu aprendi isso muito estudando sobre medicina diagnóstica, isso é super complexo, né? A gente muito quer diagnóstico, a gente quer rótulo. E eu falo muito assim, olha, o rótulo, o nome diagnóstico, o nome da doença só é importante quando ele muda a tomada de decisão. Perfeito. Né? Então, por exemplo, a gente brinca muito no nosso mundo, né, Lu? Dor lombar, o cara fala, mas você tem uma hérnia discal, você tem isso, esse rótulo não serve para quase nada. Ele não muda muito a tomada de decisão clínica, não deveria mudar muito. O cara parece um pouco de osteoporose dentro da vértebra, um bico de papagaio. O paciente, esse rótulo faz mal para o paciente. O paciente fala, eu tenho um bico de papagaio, uma osteoftose, que é o nome correto, logo eu não vou fazer atividade física. Isso é horrível. Olha o outro lado, né, Lu? Se você fizer um diagnóstico incorreto ou tardio entre bipolaridade e depressão, você está piorando o quadro, porque a tomada de decisão muda. Então, o espectro eu estou chamando medicina de tudo que eu posso falar das todas as profissões de saúde, como é que em alguns casos o rótulo só faz mal e um outro rótulo é crucial na melhora clínica dos pacientes. E entender esses espectros é muito importante aí. E juntando tudo que eu escutei hoje o Renato falando, pelo menos na minha época de jovem eu não via tão comum, e hoje eu vejo quanto mais os adolescentes tomando antidepressivo cada dia mais cedo do que era observado no passado. Pelo menos a minha observação tem sido isso. E se for um caso de bipolaridade, e seu diagnóstico demora mais ou menos 10 anos, talvez vão ser 10 anos de exposição ao medicamento incorreto. Eu só fiquei pensando nas consequências disso. Mas o que o Renato falou é muito bom, Lu, porque espero que muitos pais assistam o podcast, ou assistam, né, acompanhem o Renato nas redes sociais dele, porque isso tem que aumentar. Cada minuto que eu estou ouvindo o Renato, mas eu acho que você tem que aumentar a consciência da população sobre o assunto. Né? Porque eu até acredito que os psiquiatras, eles têm muita consciência do que está acontecendo aqui embaixo, os pediatras, né, outros profissionais de saúde, as ginecologistas que vão pegar uma mulher ali que tá sofrendo e tudo. E com esse nível de conscientização aumentando, isso pode ativar gatilhos para tentar achar um diagnóstico melhor e um tratamento mais adequado.